Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live da nossa igreja, The Graceway Church. Nós temos apresentado aos domingos, nessa nossa live, uma série de parábolas de Jesus. Esse estudo começou desde que foi colocado no meu coração essa necessidade de pregar realmente a palavra de Jesus, como ele mesmo pregava, né? As parábolas Jesus usou como esse mecanismo de atingir as pessoas, dizendo-lhes a verdade, as verdades do Evangelho, daquilo, a verdade para a qual ele veio, né? Viver e nos comunicar, a verdade sobre ele mesmo, a verdade sobre o reino de Deus, a verdade sobre como viver uma vida plena e abundante, a verdade sobre esse caminho, né, traçado por ele e que é, na verdade, agradável ao Pai, agradável a Deus. E todos aqueles que se convertem aos caminhos de Jesus, né, têm essa vontade de conhecer cada vez mais quais são esses caminhos. O que Jesus realmente deixou como sendo a sua verdade para aqueles que creem nele, né? É muito importante porque essas coisas, eu costumo afirmar, estão juntas, estão altamente ligadas. Você tem fé, você acredita em Jesus, então você crê nessas coisas que ele fala e que elas são verdadeiras. Se você não acredita no que ele fala, você não tem fé em Jesus. Você pode acreditar em alguma outra coisa, mas você também não vai ter os benefícios, né, da vida plena que ele promete. Então, os seguidores, aqueles que ouvem a voz do pastor, né, que Jesus é, né, o nosso único e verdadeiro pastor, e ouvem a voz de Deus e do Espírito Santo, né, falando conosco, nós gostamos de cada vez mais estar próximos dessa palavra. Essa palavra ela tem o timbre de Jesus, ela tem o som de Jesus. Ela é agradável aos ouvidos dos filhos da luz, porque realmente ela nos confirma, né, de que a nossa fé em Jesus ela é realmente uma fé cristã verdadeira, agradável a Deus e que nos aproxima cada vez mais de Deus. Então, que não sejam mecanismos, que não sejam religiosidades que faça isso em nossa vida, mas sim a verdadeira palavra de Deus, né? E Jesus foi a palavra encarnada, foi a palavra vida. Hoje nós vamos estar então apresentando a parábola da viúva persistente. É assim que é apresentado o título ali no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Capítulo 18. Eu costumo, né, como sempre digo, fazer uma leitura do texto comentada, para que nós, eu e você, que estamos aqui lendo a Bíblia, lendo aqui a descrição de Lucas, né, que escreveu esse livro sobre a vida de Jesus, para que a gente tenha aqui relatos e relatos narrados, né, com uma intenção realmente dele, que foi testemunha ocular, né, dessas coisas que Jesus disse, fez, viveu e nos relatou através desses capítulos. Nós estamos então nos aproximando do conhecimento de quem é Jesus através da palavra escrita do texto de Lucas, né? Então hoje nós estaremos lendo Lucas com essa vontade no coração de conhecer cada vez mais Jesus, cada vez mais ter essa intimidade com a palavra viva, né? A palavra de Deus viva. E eu gosto de apresentar as parábolas sempre dentro de um contexto. Então, esse livro de Lucas, ele é uma narrativa, né? Ela pode ter talvez alguns lapsos cronológicos, eu não sei
em quanto tempo ele foi escrito, e nem se ele foi escrito necessariamente na ordem cronológica, mas certamente dentro do que ele lembrava, né, de como aconteceu. Ele é um livro, ele tem começo, meio e fim, e ele conta a história da passagem da vida de Jesus, né, aqui por essa terra. Então, quase todos os evangelhos falam, né, dessa passagem, né, contando as coisas que aconteceram no começo, né, da vida de Jesus, talvez até do nascimento, como ele é apresentado em Mateus, e quase todos também, né, chegando até o final, na sua via dolorosa, na sua crucificação. Então, é um livro, ele tem começo, meio e fim, ele tem uma lógica. Então, eu acredito que esse contexto que é dado é muito importante, né, que a gente esteja atento ao contexto, para que a gente não use um texto, né, sem contexto. Aí vira pretexto, né, para dizer alguma outra coisa. Então, o que a gente quer mesmo é aprender de Jesus o que ele quis dizer quando ele disse essas coisas. O contexto, então, apresentado está ali em Lucas, um pouquinho antes. Jesus está falando de situação, de uma situação que a gente pode dizer escatológica, né? De fim de tempos, de aquilo que talvez estava na cabeça dos discípulos ao escutar isso aqui, né? Podia se, ele mesmo, Jesus está dizendo aqui, podia se remeter a outras situações, né? De juízo ou de escatologia que já aconteceu, né? Então, vamos ler ali em Lucas 17, né? Os versículos 26 em diante. Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele continua dizendo o seguinte: também aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, houve fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Então Jesus está colocando um contexto aqui, está apresentando um contexto, né, aos seus discípulos, dizendo: vocês sabem dessas histórias, vocês sabem dessas coisas. Todos eles ali tinham, com certeza, a referência a essas histórias dos 5 livros, né, do Velho Testamento. Né? Todos eles tinham acesso a isso. E estava ali relatado em Gênesis essas histórias. E com certeza, né, ele não estava falando uma novidade, mas ele estava usando isso aí como um contexto, né, para mostrar coisas que estariam por acontecer. Né? Ele segue logo mais adiante, nos versículos 30, e depois eu dei um pulinho também para o 33, dizendo o seguinte, concluindo, né, ele falou esses exemplos de Noé, falou o exemplo de Ló, ele diz o seguinte: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Né? Filho do Homem é Jesus, é Ele mesmo. Tá? No dia que Ele for revelado, no dia que Ele for revelado em sua glória, em sua totalidade, né? Em seu esplendor. E ele estava falando isso aqui vivo, diante dos seus discípulos, né? Que não sabiam o que estava por vir. Mas ele com certeza estava ali dizendo: isso vai acontecer. Né? Então, nós temos hoje uma referência de que isso aconteceu. Jesus morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou dos mortos, né, em toda a sua glória e seu esplendor. Né, e foi trazido à luz, então, para que todos vissem, né, de que tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que ele viveu e pregou era verdade, não é?
Então isso deve fazer parte também do nosso coração de quem crê em Jesus, de quem tem fé, né? Porque ele não veio aqui à toa e ele não veio aqui como qualquer outro profeta, né? Ele veio aqui realmente como Filho de Deus. Então, se a gente tem essa fé e essa verdade é revelada em nosso coração, a gente sabe que tudo isso que ele falou acabou acontecendo. Tem mais uma dimensão aqui, né, que eu tenho certeza que a gente poderia também explorar. Não sei se vai caber dentro do contexto, mas que existe uma outra dimensão, que é a dimensão eterna, né? A dimensão eterna da revelação do Cristo, né? Porque isso aí foi um divisor de águas, né? Houve o antes de Cristo e houve o depois de Cristo. E isso dividiu, né? E dividiu também o nosso ponto como pessoa humana, né? Se a gente não acreditava ou acreditava em Cristo depois da vinda dele, depois da sua revelação. Ele foi revelado. A verdade foi revelada a todos em que nele crê, né? Ele vai prometer então essa vida eterna. Então tem essa dimensão eterna também, tem essa dimensão que não é simplesmente o fato de ele ter ressuscitado dos mortos há 2000 anos atrás. Tem esse fato de que ele agora é eterno, né? Esse plano eterno de Deus de revelar o Cristo está efetuado, já aconteceu, né? Então, para nós, isso agora é a realidade, né? E a realidade eterna. Ele segue depois, né, pulando um pouquinho ali o que ele falou sobre a revelação, de um trecho que eu achei muito importante também dentro do contexto, né, de ele estar dizendo dessas coisas que vão acontecer e tudo. Ele diz o seguinte: quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Parece contraditório, né? Mas ele estava ali, mais uma vez, né, falando uma parábola para os discípulos, para eles ficarem com alguma coisa aí na consciência deles, perguntando, né, o que será exatamente isso? Né? O que será exatamente que Jesus está dizendo sobre tentar conservar a sua vida e acaba perdendo? Né? E quem perder, quem let it go, vai preservar a sua vida. Né? Então, como eu disse antes, a mensagem do Evangelho ela não é desconexa. Né? Eu não estou falando aqui sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o resto da mensagem do Evangelho, com o resto daquilo que Jesus mesmo já havia dito. Né? Nós já estamos aqui no capítulo 17 de Lucas. Lembram-se das outras parábolas que nós já pregamos, né? Que nós já falamos sobre elas? Pois é, isso não é diferente. Isso não é diferente. Né? Então Jesus está falando aqui sobre como você preserva a sua vida, como você se mantém, né, na presença de Deus, como você se mantém na vida eterna, como é que você vai ter realmente essa vida eterna, né? O que você deve perder para você poder ganhar a vida eterna? E aquilo que as pessoas muitas vezes se apegam e querem preservar nessa vida, as afastam dessa vida eterna com Deus, que é uma perda, é a perda total. Então isso aqui não tem como estar desconexo de tudo aquilo que Jesus já falou. Tá? Isso aqui não está desconexo daquela parábola de Lázaro, né, estando lá com Deus e o rico ali afastado de Deus, né, no Hades, no buraco, na falta de luz. Né? Por quê? Porque ele não let go, ele não quis perder as coisas da vida para ganhar a eternidade. Não quis. Né? Então, existe um abismo que tem que ser cruzado. Esse abismo é realmente o abismo do milagre da conversão.
É o abismo que o seu coração tem que ser transformado de um coração velho em um coração novo. Novo em novidade daquilo que Jesus disse que é. É assim que você vive, é assim que você agrada a Deus. É assim que você cumpre toda a lei de Deus. Né? É assim que você vive em amor. Né? Então, veja bem, esse era o texto, esse era o contexto. Né? Esse era o contexto. E ele vira, então, o contexto e vai para essa parábola que nós vamos falar hoje. Né? Então, como eu digo, eu não acho que está desconexo, eu só acho que ele está tentando mandar uma mensagem muito importante, né, para os seus discípulos. Porque ele diz agora, ele fala agora sobre uma viúva, né, que quer justiça. Tá? Essa parábola, então, ela tem o título de Viúva Persistente, e ela vai falar sobre várias coisas. Ela vai falar sobre justiça, ela fala sobre oração, né? E a persistência que é colocada no título, né? Muitas pessoas observam corretamente de que essa parábola também fala da persistência em oração e também fala de fé, né? Com certeza. Então, uma parábola muito interessante, que tem vários aspectos que eu espero a gente poder cobrir hoje. Tá? Então, esse era o contexto em que Jesus estava ali, falando sobre coisas escatológicas, falando sobre o que iria acontecer, né, quando o Filho do Homem fosse revelado, né, toda a verdade seria revelada. E aí, ali ainda, na presença dos seus discípulos, vamos ler a parábola agora. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Tá? Então, só para a gente fazer uma leitura simples do que a parábola está mostrando, né? A cena da parábola, né? Que é paralela com alguma coisa que acontece no mundo real, diz, e Lucas está dizendo também que é para mostrar que a gente deve orar sempre, né? Então depois a gente vai focar exatamente a oração. Aí fala também que esse juiz que em alguns lugares essa parábola também é falada de parábola do juiz iníquo, porque ele é um juiz que está dizendo aqui também, não teme a Deus, né? Vamos dizer assim, ele praticamente não é um juiz, né? No sentido que a gente conhece aqui da função terrena, né, de juízes, porque eles devem, na verdade, interpretar a lei e se importar, na verdade, né, com a causa daquilo que se apresenta diante deles. Né? Como a gente sabe ali que Salomão, por exemplo, né, trouxeram uma causa diante dele e ele fez justiça, né, ou pelo menos tentou efetuar a justiça de acordo com o coração de Deus, né, que ele era uma pessoa assim, né, ele falava do Deus que ele tinha, né, e ele agia também dessa forma. Aqui na parábola está dito o seguinte: é um juiz que não se importa com Deus, tá? Não se importa com os homens. E isso realmente é uma característica, né, que a gente por isso que a gente prega, por isso que a gente prega o evangelho. Porque se você já esteve diante de um juiz, e eu já estive várias vezes, eu já estive diante de juízes que tinham um coração voltado para Deus e diante de juízes que não estão nem aí. Não estão nem aí. O que eles querem é pegar o salário deles, né, bater o ponto
e fazer o mínimo esforço possível, né? Se possível agradar politicamente, né? Um lado ou o outro lado, eventualmente pegar uma propina, né? Então a gente sabe que neste mundo tem de tudo, tem de tudo. Esse juiz aqui é um desses que, né, pelo que Jesus está contando, né, é um juiz sem moral, sem ética, tá? Ele não teme a Deus, não teme a Deus. Eu espero que vocês entendam isso, que um juiz que não teme a Deus faz o que quer. Ele tem justiça própria. Ele faz aquilo que é bom para ele, ou aquilo que ele acha que é bom, que é justo. Porque o juiz que teme a Deus, ele vai, na verdade, né, querer fazer aquilo que é justo perante Deus. Ele vai entregar, na verdade, a ação dele, judicial, né, dentro de uma causa que ele considera justa perante Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer e ele sabe que lá no céu, todas aquelas pessoas que ele ajudou ou não vão estar servindo de testemunha para ele, né? Dizendo welcome, né? Para aqueles que têm um coração de Deus, e dizendo eu estou aqui, a verdade é essa, eu estou com a verdade é essa, e você não tinha a verdade no seu coração. Então, a gente prega a palavra exatamente para isso, para que juízes também se convertam, para que réus também se convertam, né? Porque tem réu também que também não teme a Deus. Ele não está ali com uma justa causa. Tem réu que está ali simplesmente manipulando o sistema para interesse próprio, né? Então, não se importa com homens, não se importa com Deus. Pessoas que não têm Deus no coração. Então, essa parábola muito interessante, né? Muito apropriada, diz que em certa cidade tinha esse juiz que não teme a Deus. Ora, quantas cidades não tem juízes que não temem a Deus, né? Então, acho que a gente consegue pelo menos entender a situação. E ele diz que havia naquela cidade uma viúva, né? Uma viúva que se dirigia continuamente a este juiz, suplicando para fazer justiça contra o adversário dela. Então, mais uma vez explicando aqui o seguinte: primeiro, Jesus escolheu para pôr na cena da parábola uma viúva. Por que ele não escolheu um comerciante? Acho que nessa hora não era importante ele falar que a causa era de um comerciante, né? Por que ele não escolheu talvez um fariseu? Eu acho que nessa hora não era importante ele falar de que a causa era de um fariseu. Ele falou o seguinte: essa aqui é uma viúva. Porque, como eu falo, o evangelho é o mesmo, a mensagem de Jesus é a mesma. Em muitos outros lugares ele já fala isso, né? E também já fazia parte até de coisas que os judeus e os discípulos conheciam, né? Que fazia parte da palavra de Deus, e que faz parte do espírito do evangelho, né? Cuidar das viúvas. As viúvas naquela época, se ela não estava protegida, vamos dizer assim, por um casamento, por um marido, né, que morreu, ela não tinha como, na verdade, às vezes até ter sustento, né, não tinha liberdade de trabalho que a gente tem hoje, e trabalhos sendo oferecidos, independente se você é viúvo, se você não é viúvo, né, mas naquela situação, ela era uma pessoa que necessitava de cuidados, tá? Ela era a oprimida, tá? Ela, os imigrantes que não têm terra, que vieram de outro lugar, não possuem nada, chegam com uma mala na mão e a outra vazia, né? Os órfãos, né? Os órfãos que perderam pai e mãe, não tem, são as pessoas que não têm ninguém por eles. Tá claro isso? Tá claro isso? Então, existem pessoas que não têm ninguém por eles. Isso é um fato, né? E ela ia a esse juiz que não tinha temor de Deus, não tinha temor de Deus.
e ela suplicava: faze justiça contra meu adversário. Tá? Ela pedia justiça para esse juiz iníquo. Tá? Vamos continuar a parábola. Então. Por algum tempo, ele, o juiz, se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar, não venha mais me importunar. Tá? Então, segunda cena é o juiz, né, pensando com ele mesmo, dizendo o seguinte: eu sei que eu não sou bom não, eu não sou lá essas coisas de juiz. Inclusive eu não estou preocupado nem um pouco com a causa da viúva, tá? Mas para o meu conforto, né, para minha tranquilidade, vamos dizer assim, de paz, de dormir, né, pelo incômodo dela, não pelo incômodo da minha consciência, eu vou fazer o que ela está pedindo. Tá? Ele cedeu devido à insistência dela. Né? Então, eu queria colocar talvez aqui uma coisa interessante, de que as pessoas oprimidas e as pessoas com causas, né, de justiça, elas realmente muitas vezes são insistentes porque não tem para onde, não tem para onde recorrer. Né? E muitas vezes situações de vida ou morte. Né? Então, nessa luta, muitas vezes, de sobrevivência, né, a pessoa é muito insistente. E a pessoa a causa dela é vital. Né? Então, você sabe a diferença daquela pessoa que está lutando por uma questão de vida e morte, ou daquela pessoa que está lutando simplesmente para ganhar mais US$ 10.000, ou ganhar mais alguma coisa que faz bem para ela. Né? Existem diferenças nessas causas. E eu acho que essa insistência dela e o fato dela ser viúva mostra que realmente ela tinha uma causa de justiça. Mas que o juiz, iníquo, né, não prestava atenção. Porque ele não deu o julgamento dele, né, devido ao seu temor a Deus e devido à causa justa. Ele deu para parar de incomodar. É isso que foi dito aqui. Tá? Bom, a parábola praticamente acabou aí, a cena acabou aí, mas Jesus continua. Né? Jesus continua um pouco mais para dar, então, um fechamento. Ele contou a parábola e o Senhor Jesus, continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Vocês acham que Deus é assim? Que Ele não escuta o seu clamor e que Ele não faz justiça? Jesus está dizendo, eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa, e logo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parece, parece um discurso desconecto, né? Que tem a ver uma coisa com a outra. Mas tem tudo a ver. Como eu falei, Jesus está aqui vivo, falando isso aqui para os discípulos, contando uma história de justiça, contando uma história, né, de que as pessoas pedem a Deus pela justiça divina, né? E sem perceber que a justiça
já está ali entre eles. A justiça de Deus. Deus é justo. É tão justo que ele mandou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Para que toda essa justiça fosse completa, fosse feita a justiça. Jesus é o Cordeiro. Tá? É o Cordeiro que veio para a justificação dos pecados. Né? Então ele mostra o quê? Que um juiz, né, iníquo não se preocupa com os seres humanos nem as causas justas. O nosso Deus é a maior preocupação, é a maior preocupação de Jesus. É o coração, são as almas que ele quer que sejam salvas. Jesus veio para salvar. Né? E ele fala também no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças. Tá? Por quê? Porque serão contemplados. Né? E está aqui Jesus, ainda não morreu, né? Como eu digo de novo, dizendo o seguinte: vai ser feita justiça e logo, e depressa. A questão é, uma vez feita a justiça, você crê? Você crê que o nosso Deus é o Deus justo e misericordioso e que está realmente no controle de toda a situação? Você crê que Ele cuida, né? Que Ele cuida do coração de cada um com essa intenção de salvá-los do abismo, como Jesus mesmo falou várias vezes? E Ele veio, tá? Para que essa ordem das coisas neste mundo se alinhassem ao plano eterno de Deus. Ele veio para que a justiça de Deus, né, se fizesse presente na vida de cada um, aqui na Terra, aqui e agora, e para a eternidade. Agora, ele mesmo sabe, né? Ele é Jesus. Quando vier o Filho do Homem, quando for feita a justiça, quando aquilo que vocês clamam, quando aquilo que vocês pedem tanto a Deus chegar, vai ter fé? Encontrará fé na terra? Tem tudo a ver. Né? Então, numa pequena parábola, né, Jesus fala da oração, que eu vou também falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Jesus fala da justiça e Jesus fala da fé. Como eu digo, essas coisas não estão desconectadas. Faz parte da mensagem. Né? Então, essa parábola da viúva persistente tem esses elementos. Tem o elemento da oração, tá? Tem o elemento da justiça e tem o elemento da fé. Tá? Então, vou tentar agora discorrer então um pouquinho sobre cada um desses elementos. No caso da justiça, né, ela diz ali, com certeza, né, literalmente está escrito, faze-me justiça contra o meu adversário. Ela está pedindo para o juiz fazer justiça contra o adversário. Muitas vezes a gente não percebe que o maior adversário, né, em muitas situações, somos nós mesmos. O meu maior adversário sou eu mesmo, em muitas situações. E que essa justiça, que é a justiça da reconciliação entre
que eu quero e o que Deus quer, né, mostra, na verdade, toda a história da humanidade. Estabelecer no mundo a justa ordem dada por Deus na criação. A gente pode dizer que a história do povo de Israel e a história da humanidade é a história da justiça. Por quê? Se a gente entende como justiça comportamento ético, retidão, autenticidade, verdade, que é uma definição puramente gramática, né, da palavra justiça, a gente entende também que na criação todas essas coisas estavam em perfeita harmonia. Se você pensar no pecado de Adão, né, que comeu a maçã porque a serpente falou para ele comer, o problema da justiça está ali. Por quê? Ele desobedeceu. Ele desobedeceu o Deus da justiça, o Deus que é justo. Eu até comentei com alguém essa semana exatamente isso. Você vê que é interessante você ter uma pessoa, né, que vai perante a justiça, vai perante e fala assim, eu trouxe essa causa, né, e o juiz fala, então você tem que fazer isso, esse aqui é o julgamento. Aí ele fala assim, não, não vou fazer. Por que você trouxe a causa para o juiz, então? Você acredita ou não acredita que ele é o juiz? E que ele exerce justiça? Estou falando isso no caso mundano. Mas no caso de Deus, é exatamente isso que a gente faz, a maior parte das vezes. Você traz em oração as suas causas para Deus falar para o seu coração. Tá? E quando Deus fala, né, você não obedece. Então o que adiantou você orar? Se você não está disposto a fazer aquilo que o justo juiz falou para você fazer. Que me remete à minha pregação anterior, que é o começo que eu falei para ela nessa parábola, sobre a parábola do homem tolo, né, que faz a sua casa sobre areia. Que tem a ver exatamente sobre isso. Você tem que ouvir as palavras de Jesus e praticá-las. Ouça e pratique. Ouça e pratique. É isso que o justo juiz está dizendo para você. Em oração, se você colocar em oração diante de Deus as suas petições, ele vai dizer, filho, você está absolvido dos seus pecados. Não olhe para o passado, olhe para o futuro. Olhe daqui para frente. Olhe com um coração novo, de novidade de vida. E veja o que você pode fazer daqui para frente para viver uma vida abundante. Aí vai aos evangelhos, vai ver o que Jesus falou que é a receita do caminho. E pratique. Então, ficar orando ao Deus justo e não entender a justiça que ele trouxe para a sua vida, não vai te levar a nada. Deus e justiça são a mesma coisa. O caráter de Deus e o caráter de justo é perfeito em Deus e em Jesus. E a gente sabe que a justiça dele é muito acima da justiça dos homens. É muito acima daquele juizinho iníquo. Ele quer coisas muito melhores para vocês. Então, ele tem coisas de bem para nós que nós nem imaginamos. Então, a palavra, inclusive, justificado, que é usada, principalmente, a gente não vê muito esse termo no mundo cotidiano, mas ela é usada em termos do Evangelho porque é aquela pessoa que fez paz com Deus.
dizendo: você é meu juiz. Eu me sinto justificado. Aquela viúva pedia justiça. Eu estou dizendo o seguinte: muito obrigado. Eu sei agora que você, Deus, já me deu a justiça. Jesus, o caminho justo, o caminho reto, o caminho que agrada a Deus. E o meu coração está em paz. Então, preste muita atenção, porque Deus e justiça são muito parecidos. Eu diria que eles são idênticos. E Deus é realmente o nosso justo juiz. Eu vou falar sobre oração, onde eu tenho exatamente essa frase, né, justo juiz, que é baseada naquilo que Jesus disse, então, em resposta, né, a essa parábola da viúva. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Vocês acham que Deus não atende a sua oração? Talvez seja o velho problema. Se a gente lê a Bíblia, né, muitos textos vão dizer: é porque você não ora como deve. É porque você não ora como deve. A maior oração, né, que você faz seria: Deus, transforma o meu coração, transforma a minha vontade, transforma a minha justiça própria na sua justiça. Transforma o meu coração em alguma coisa que te agrade. Essa é a oração. A oração de quem se reconhece pecador. Um sentido muito simples. Desalinhado de Deus. Desalinhado da justiça de Deus. Pecador. É muito interessante, como eu falo que as coisas não são desconectadas. Sabe qual é a parábola que vem logo depois dessa parábola? É a parábola do fariseu que estava batendo no peito lá, orando, né, falando com Deus. É uma parábola também, né, que fala isso e fala que o pagão estava ali, pagão não, desculpe, tem um outro nome, mas ele estava ali de joelhos dizendo: perdoa, Senhor, perdoa porque eu sou pecador. E aí Jesus explica a parábola dizendo: esse que se humilhou vai para o céu. Aquele que está batendo no peito com justiça própria não vai. Logo depois dessa parábola aqui. Por quê? Porque não está desconectado. Ele está falando de oração, ele está falando da viúva e da persistência em oração. E a questão é essa: você está orando por quê? Qual que é a sua causa? Quem que é seu inimigo? Quem que está lutando contra a sua salvação? Que Jesus precisa te ajudar, que Deus precisa te ajudar. Deus é juiz, Deus é justo. A oração tem que identificar quem é o inimigo. Quem que é o seu adversário? A viúva falou que ela tinha um adversário. E você? Qual que é o seu adversário? A gente tem que pegar as nossas orações e submeter o nosso inimigo ao justo juiz, que é Deus. Ele certamente vai atender. E se a gente tiver um coração aberto e grato, a gente vai entender que ele atende sempre. Por quê? Porque a salvação está aí, de graça. Jesus está aí. A ressurreição dos mortos está aí. O pagamento dos pecados está aí. Esse restabelecimento da justa ordem, como plano de salvação, já foi realizado. Basta agora a gente receber. Basta agora a gente abraçar. Basta agora a gente ter realmente fé.
Tem um texto aqui que está em Romanos 10, 4, que diz o seguinte: o propósito da lei, o fim da lei, o fim quer dizer o término, a convergência, aonde ela acaba, é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, você recebe justiça, você é justificado, você se torna pacificado com a justa ordem que foi feita desde a criação, cuja rebeldia de você não aceitar o justo juiz, de você não aceitar a verdade, de você não aceitar as palavras que Jesus veio aqui para nos dar, né, faz com que você esteja, na verdade, nessa situação de orar a Deus, e por que Ele não me atende? Porque você não ora como convém. A maior oração é: converte meu coração, identifica o inimigo e você vai ser justificado. E abrace a Jesus, que foi quem te deu tudo isso, com muita fé. Está no mesmo espírito, tá? Do que ele fala, porque Jesus acaba a parábola dizendo exatamente essa frase que todo mundo fala assim: ué, de onde é que veio isso? Contudo, quando vier o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta retórica. Por quê? Porque ele é Deus e ele sabe. Ele veio, falou tudo o que tinha que falar, deixou a sua mensagem, o seu evangelho, morreu na cruz, sofreu pelos nossos pecados, foi sacrificado como cordeiro, ressuscitou dos mortos para provar que ele era Deus, para provar que tudo aquilo que ele falou é verdade, para provar que coisas que ele falava eram proféticas, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia fazer tudo isso e ainda assim ia ter fé na terra. Será que tem fé na terra? Jesus cumpriu toda a lei. Jesus falou que Deus é o juiz e vai julgar vivos e mortos. E a fé em Jesus requer o quê? A prática dos seus ensinamentos, que salva-nos de um terrível juízo final. Esse temor de Deus, tá, deveria ser o temor do justo juiz. Você quer tanto justiça? Trema e tenha medo, porque a justiça será feita pelo justo juiz. Você vai estar diante da verdade pura. E Jesus vai estar lá, intercedendo por você, dizendo: esse aqui é dos meus. Esse aqui escutou a minha voz, escutou as minhas palavras e as praticou. Esse aqui vai estar junto com o meu rebanho. Esse aqui vai estar junto comigo no meu celeiro. Esse aqui vai estar reinando comigo na eternidade. Porque o coração dele recebeu a palavra de justiça. E ele foi na terra, na vida que ele teve, foi luz. Então, irmãos, a fé, tá, é o que resume todos os nossos conflitos existenciais, espirituais. A fé em Jesus. A fé em tudo isso que eu falei. A fé no plano da salvação de Deus. A fé que tem que transformar o seu coração nessa pessoa que sabe que existe um Deus, que é um justo juiz.
Isso faz você não só temer e tremer, mas faz você também em paz no seu coração. Sabe todas as injustiças que você acha que você sofre nessa vida? Que pena para as almas das pessoas que te imputam esse sofrimento. É só nisso que você tem que pensar. Que pena. Ore por eles. Porque o justo juiz vai estar lá, julgando. Você siga o caminho de Jesus. Siga o caminho de Jesus na certeza de que nesta vida pode até ser que não seja feito justiça. Porque os juízes daqui são iníquos. Muitos. E pode ser realmente. Mas que isso não seja causa de transtorno no seu coração. Se você tem fé de que o justo juiz atua para sempre sobre todo aquele que existe nele. Ele é o Criador, ele criou esse mundo, ele criou todo o universo e ele está, né, julgando no dia do juízo todos aqueles que se alinharam à sua justiça e aqueles que não se alinharam à sua justiça. Aqueles que creram em Jesus e aqueles que não creram em Jesus. E digo a vocês, tem muitos que não sabem de Jesus, mas sabem da justiça de Deus em seus corações. E isso, muito possivelmente, é o suficiente para salvá-los também. A nossa função, que sabemos da existência de Jesus e que cremos, é dizer isso. Eu creio em Jesus e eu sei que existe um Deus. Só não assuma que outras pessoas que não sabem de Jesus ou escutaram uma palavra distorcida de Jesus, que elas não sabem que existe um Deus. Eu gostaria muito que a humanidade toda soubesse que existe um Deus e que Ele é o justo juiz. Amém? Que essa palavra possa abençoar todos vocês e a gente se encontra uma próxima vez.